Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-sucedido no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Religião pura e sem mácula para com o vosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Vamos orar, queridos. Precisamos orar ao Senhor para que Ele ilumine os nossos corações, para que recebamos a palavra de Deus inspirada, para que haja edificação da igreja, para que haja a conversão de pecadores, se assim for da vontade do Senhor. Move, ó Deus, com o teu Santo Espírito. Assim suplica o teu povo em humildade. Não impondo, Deus, mas em humildade, porque cremos no teu poder. Ó Deus, cremos na tua perfeita e poderosa sabedoria. A teu tempo, Deus, de acordo com os teus desígnios, Deus, predeterminado antes da fundação do mundo, Deus, que cumpram os teus propósitos. Nós queremos ver, Pai, o teu poder na transformação, Pai, de pecadores, na transformação e no aperfeiçoar cada vez mais o teu povo, Pai, a tua igreja. Nos molda, Pai, nos molda cada vez mais, para que assim, Deus, Cristo Jesus, o noivo, venha nos buscar, para que seja consumado, Pai, essa união, esse casamento. Ó Pai, que maravilha essa união mística. Teu povo, a igreja, deseja isso, Pai. Mas enquanto peregrinos nesse mundo, nos permite, Pai, nos permite se parecer cada vez mais com o Senhor. Ó Deus, viver para a tua glória, Pai, é o nosso desejo. Ver a salvação de pecadores através da tua palavra, Pai, é o desejo do nosso coração. Concede isso, Pai, nessa noite, pela exposição da tua palavra, pela suficiência, Pai, e poder dela. Em nome de Jesus. Amém. Espelho, espelho meu. A gente cresce vendo esse desenho reproduzido pela Disney, lê nos livros, o desejo de alguém que queria estar sempre formosa aos seus olhos e aos olhos de todos. Logo voltava a consultar-se novamente diante do espelho, queria saber quem era a pessoa mais bela do mundo. Existe alguém mais formosa, alguém de melhor aparência do que eu? É o que todos nós gostaríamos, constantemente, irmãos, que a nossa aparência externa, ela permanecesse sempre intacta, ou que fosse aperfeiçoada cada vez mais. Se a gente pudesse entrar nesse conto, nessa lenda, nessa historinha, que bom se isso fosse verdade. Mas vejam, e se tivéssemos um espelho que de fato mostrasse o nosso coração? Como de fato está o nosso coração? Se tivéssemos um espelho que mostrasse quem de fato somos por dentro? Se, ainda fazendo menção ao desenho, o espelho revelasse a bruxa que de fato nós somos por dentro?
Tiago, preocupado com os cristãos agora da diáspora, com os cristãos dispersos para o mundo todo, preocupado por uma igreja que professava Cristo ressurreto dentre os mortos, Cristo assunto aos céus, uma igreja que com alegria professou tão rapidamente, que aceitou tão rapidamente a pregação do Evangelho, mas que, em vindo a perseguição, sacudiu de tal forma a igreja, que esse pastor, assim eu posso chamá-lo, Tiago, ele se preocupa por demais. Veja, nós precisamos viver aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aceitamos e aquilo que nós professamos. Tiago dá início a essa carta dizendo, olha, é como se ele dissesse, eu tenho consciência, eu sei o que está acontecendo com vocês. A primeira dificuldade, vocês devem se perguntar, nós não somos crentes, nós não somos o povo de Deus? Nessa peregrinação não foi prometida uma segurança, vida eterna? Nós temos Deus ao nosso lado, ao nosso favor. Tiago diz, olha, tem um motivo de toda alegria ao passar por provações, porque nesse evangelho bíblico, nunca a Bíblia diz que vocês vão estar livres de problemas. Existe um evangelho pregado aí fora mentiroso, que não é evangelho, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. É anátema. Mas nesse evangelho, do qual eu preguei para vocês, há problemas. Agora, há uma diferença entre vocês e o povo do mundo, a quem não tem Cristo. Vocês vão tirar proveito até meio das situações adversas. Eu vou colocar vocês em situações adversas. E nós vamos ver que há uma comparação bem clara. Tiago deixa bem claro, olha, existem as provações que é apresentada por Deus nas nossas vidas, para que nós possamos moldar o nosso caráter, a imagem do Filho de Deus, para que nós possamos provar a nossa fé e mostrar que nós somos crentes de fato. Então tenha motivo de toda alegria, porque ao passar por essas provações, não é se esquivar delas, não é arrodeá-las, mas ao passar, ao enfrentá-las, ao derrotá-las, ao superá-las, vai ser gerado em vocês a perseverança. E como a aliança de vocês é eterna, que eu fiz com vocês, vocês precisam dessa perseverança. Então eis aí a motivação. Vai gerar em mim esse caráter perseverante. Então eu quero provações, Senhor, manda. Eu não vou mais resmungar em meio às provações, em meio às dificuldades da minha vida. Tiago vai dizer, olha, e por favor entendam, não estou falando de tentação, porque o Senhor não é tentado por ninguém e Ele não tenta ninguém. Tentação, ela não tem a mesma finalidade da provação. Provação Deus nos dá para que a gente supere e vença e crie um espírito perseverante, para que a gente receba a coroa da vida. Essa é a finalidade da provação. Seja provar a tua fé, você é crente de fato, porque você mostrou que você passou por essa dificuldade com toda firmeza, você vai receber a coroa da vida. Agora, a tentação é gerada pelo teu próprio coração, pela tua cobiça. Ela vai gerar o pecado e o pecado vai gerar a morte. Então ninguém diga que foi Deus que tentou. A culpa é sua. Então ele vai dizer, olha, entendam que Deus não é o autor do pecado, é isso que Tiago quis dizer. Agora, tudo que vem de Deus, pecado é culpa sua. Agora, tudo que vem de perfeito, todo dom perfeito, tudo aquilo que vem de bom, vem do alto, do Pai das luzes. Daquele que não tem sombra de variação. Daquele que prometeu amar para sempre e não vai amar sobre condições. Ama você, pecador miserável, que entregou a sua vida a Ele, que diz, Senhor, faz em mim o que Tu quiser, depende do Senhor, o meu querer, o realizar, depende tudo do Senhor. Tiago quer dizer aqui, olha, vencendo as provações, sabendo que todas as coisas vêm de Deus, que o mal vem do próprio coração de vocês. Ele vai dizer, olha irmãos, a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Então parem de murmurar, não sejam rápidos para estar reclamando quando vier provações e dificuldades, mas vocês escutem em silêncio o que é que está acontecendo e tentem aprender de Deus, porque essa ira de vocês, essa murmuração de vocês, seja respondendo com Deus às dificuldades da vida ou entre os irmãos da igreja, isso não produz a justiça de Deus. Vai produzir algo negativo que vocês não querem, inclusive os resultados serão por demais negativos. Ele diz, então recebam a palavra de vocês
implantadas, que ela é poderosa para salvar a vida de vocês. Pois bem, no versículo 21 ele vai falar sobre receber essa palavra, com toda mansidão, ou seja, abrindo mão do meu conceito, do meu relativismo, da minha sabedoria, do meu orgulho, de dizer que isso não se aplica a mim, porque eu já conheço, eu sei o que faço, com toda mansidão, ou seja, abra mão da tua própria vontade, é a vontade do Senhor, é a palavra dele, eu vou acatar, é a minha vida isso. Falou sobre a palavra, então, no versículo 21, observem, irmãos, por favor. Portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Veja, você tem que se despir de todo o pecado. Quando você estiver completamente despido do pecado, com a nova roupagem em Cristo Jesus, você agora vai receber a palavra de Deus implantada, ela vai salvar a tua vida. Então, falando de palavra, ele vai dizer, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Irmãos, o que ele quer dizer? Olha, ao você ouvir a palavra, você deve colocar ela em prática, você deve obedecê-la. Veja, mais uma vez, o que eu sempre repito, ele não está dando uma sugestão para vocês, porque a palavra ela não é um mero recado de Deus, ela não é uma mera palavrinha de Deus. É a poderosa palavra de Deus, da qual é uma tolice louca e imortal quando a rejeitamos, quando nós nos esquivamos dela. Então, isso aqui não é opcional à igreja. Olha, a palavra de Deus ela foi implantada em vocês, e aí se vocês quiserem, vocês aceitam. Ou vocês aceitam isso, não aceitam aquilo. Cada um de vocês vai ver o que é mais pertinente para a vida de vocês e use. Ele está falando a palavra do Senhor. Ele vai dizer daqui a pouco a lei perfeita. E nós vamos entender o que é essa lei perfeita. Ou seja, completa, absoluta. Toda a palavra de Deus. Então ele quer dizer, olha, tornai-vos. Vocês não estão vivendo. Ele quer que haja uma transformação na igreja. Vocês, apesar de professarem uma fé em Cristo Jesus, apesar de frequentarem uma igreja, da membresia, participar das programações, e professar mesmo, eu sou crente, eu sou presbiteriano, eu creio em Cristo, sou da Castelo Forte, eu sou reformado. Tem que haver uma transformação na tua vida. Tornai-vos, vocês não são. E ele diz, tornai-vos mais uma vez, irmãos, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ele já falou antes sobre enganar vocês mesmos, o se enganar. Vai falar ainda uma terceira vez sobre um se enganar. Tiago está bem ciente dessa facilidade, irmãos, do ser humano se enganar. Agora veja, irmãos, o que é o se enganar aqui? Você já percebeu quando você tem convicção de uma coisa, marido e mulher principalmente, ou então dois sócios, dois amigos muito próximos, estão discutindo sobre algo, sobre o caminho do qual deve seguir, sobre qual a decisão que deve ser tomada. E um deles tem convicção e diz, é por aqui, é isso que nós devemos fazer, eu tenho certeza absoluta. E aquilo dá errado. E alguém vai dizer assim, está vendo que você estava enganado? É difícil aquela pessoa dizer, eu me enganei. Mas a gente ainda assim ouve as expressões, algumas pessoas assumem, eu me enganei. Vejam só, por que é que você se casou com aquela pessoa? Por que é que você insistiu naquele namoro? Aí a pessoa diz, eu me enganei. Isso é tolice. A pessoa que se auto-engana, ela é tola. Pode ser em qualquer área de nossas vidas, irmãos. Eu poderia dar milhares de exemplos aqui. A pessoa que se engana, ela é uma pessoa extremamente tola. Momento de tolice. Pastor, o senhor já tomou decisões erradas? Você já falhou? Já. Eu estava completamente... Eu me enganei. O meu coração me enganou.
Rapaz, eu tinha convicção que ia dar certo. Eu olhava ao redor e eu via as circunstâncias, tudo apontava para aquela direção. Eu seguia a voz do meu coração que dizia, é assim. Ou seja, o meu coração me enganou. Eu me enganei. E aí eu vou assumir, com toda humildade, eu fui um tolo. Ou seja, o auto-engano, irmãos, é algo vergonhoso. Porque você tem que reconhecer que faltou sabedoria, faltou sagacidade sua, faltou experiência, faltou prudência, diligência e tantas outras coisas sinônimas que a gente poderia dar aqui. Tiago repete 3 vezes, em tão poucas palavras. Aquele que ouve a palavra mas ele não pratica, ele está sendo um tolo. E vai haver prejuízo, vai haver consequências terríveis por conta disso. O versículo 23 ele diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. A gente se olha no espelho, não vou dizer só as mulheres não, porque hoje os homens cada vez estão mais vaidosos, né? Mas a gente se olha no espelho, se arruma rapidamente, sai, daqui a pouco volta de novo para o espelho, e aí você, dependendo da pessoa, você diz assim, rapaz, quantas vezes você vai se olhar no espelho? Tem pessoas que ficam bem preocupadas, né? Mas veja, com grande frequência, as pessoas que se olham no espelho, se olham para consertar. Se olham para consertar o quê? A sua aparência. Olha para ver como é que está o cabelo, porque daqui a pouco meu cabelo desarruma e eu tenho que colocar ele no lugar de novo. Porque a maquiagem emborrou em algumas situações. Eu suei, a maquiagem emborrou. O colar está no lugar errado, a gravata está fora, está desalinhada, então eu tenho que estar olhando direto. A minha roupa, e N motivos. Mas para corrigir a nossa aparência, esse é o motivo da grande maioria das pessoas que se olham com frequência no espelho. O homem que ele apenas ouve a palavra, mas ele não a pratica, Tiago então dá esse exemplo da aparência do espelho. Sai da frente do espelho, rapidamente ele quer voltar de novo para o espelho e se olhar. O espelho naquela época era feito de metal, de bronze polido, não era feito de vidro. E os espelhos eles eram colocados na horizontal. Então quando alguém queria ver a sua aparência, ele tinha que chegar em cima de uma mesa onde estava esse bronze polido, o espelho, e então ele olhava o tempo que fosse necessário ali, para que ele pudesse ver como é que estava a sua aparência e corrigi-la. Mas em tão pouco tempo ele voltava para lá de novo, porque ele esquecia da sua aparência. Estamos falando da palavra de Deus. Veja, quem é que revela de fato quem nós somos? Por fora, o que é que nós dizemos? Por fora, é um conceito seu. E a gente diz, estou pouco me lixando para o que vocês acham de mim. Um cristão não pode dizer isso. Um cristão ele tem um bom testemunho a zelar. Lembra da pregação de hoje de manhã? O nome que Barnabé recebeu, porque seu nome era Barnabé, revelava o seu caráter ali em meio à igreja. Mas as pessoas gostam de dizer, por fora é um conceito seu e por dentro é uma personalidade minha. E o ser humano ele capricha muito quando é para dizer quem de fato ele é. Quem é você? Ele vai caprichar na resposta. Ah, eu sou uma pessoa que não sou tão ruim assim, e eu sou uma pessoa boa, e eu não falo mal de ninguém, eu não mato, eu não roubo, e sou uma pessoa excelente.
por mais que ele entenda que é pecador, ele vai ser considerado o menor de todos os pecadores. Sou pecador, mas não sou igual a ele, não sou igual a ela. Sou, mas não sou tão assim. Aí na doutrina reformada, a gente aprende logo de cara quem nós somos, né? Quando nós aprendemos a doutrina da depravação total. O homem, ele é completamente depravado. Um presbítero amigo meu antigo, ele conversando comigo no WhatsApp, ele disse, Cadena, tu és um pecador. Eu digo, meu irmão, eu sei disso. Ele, rapaz, você é completamente depravado. E eu comecei a ficar preocupado com aquilo. Ele começou a dizer um bocado de coisa ruim em mim. Aí ele disse, estou errado, meu irmão. Eu disse, tá não. Ele disse, amém, ainda bem que a graça do Senhor está sobre a sua vida. Eu disse, não brinque mais assim não, amado. Que quase que eu respondi, um monte de xingamento. Eu já ia dizer, você é tão bonzinho. E a gente riu durante muito tempo ali. Ele gosta de fazer essas brincadeiras com as pessoas. Alguém vai dizer, não, eu já ouvi tanto isso. Eu não sou completamente depravado não, que história é essa? Tem alguma coisa que presta em mim. Quando a doutrina reformada diz que o homem ele é totalmente depravado, depravação total, ela quer dizer que não é que há incapacidade do homem de fazer o bem, de fazer uma boa ação, não é isso. É que todas as áreas da vida do homem ela foi contaminada pelo pecado. Todas as áreas da vida do homem, do coração do homem, da mente do homem, ela foi contaminada pelo pecado. A desgraça do pecado quando entrou no mundo. Observe, irmãos. A palavra do Senhor, ela revela de fato quem nós somos. E eu só vou me conhecer de verdade se eu for me debruçar na palavra. Senão, eu vou ter apenas um engano, eu vou ter apenas um reflexo mentiroso de quem de fato eu sou. Veja, quando eu permito que o meu coração revele, quando eu permito que o meu coração seja o meu espelho, ele vai refletir a pessoa mais bela do mundo. Daquele reino, quem é a pessoa mais bela, o meu coração vai dizer, é você. Você é melhor do que todo mundo naquela igreja. Você é melhor do que todo mundo naquela família. Você é pecador, mas não é igual aquelas pessoas, não. Você é melhor do que tudinho ali. Observem o texto, irmãos. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Observe a conjunção adversa aí. Mas, desconsiderando essa expressão que foi dada, aquele que considera atentamente, veja, irmãos, o considerar atentamente aqui não é uma mera leitura, não é um mero passar de olho na palavra de Deus. Nós vamos ver a profundidade da palavra aqui no original. É um se debruçar, irmãos, e um examinar acuradamente. É incrível. A expressão aqui é muito profunda. É se debruçar mesmo sobre um escrito, sobre alguma coisa, e permanecer ali durante muito tempo, examinando, prescrutando, procurando. A sua atenção ela é completamente fixada naquilo ali. Buzina-se aqui desse lado, alguém grita, alguém chama, o telefone toca. Seu coração está aqui. Ele está dizendo que esse tipo de pessoa que considera, que atenta desse jeito, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, tudo que ele fizer vai ser bem sucedido. Tem nada a ver o sucedido aqui com dinheiro, tá? Com prosperidade material. Irmãos, observem que tudo indica, alguns teólogos pensam assim, que essa linguagem de Lucas foi proposital. O bronze
polido, o espelho na mesa horizontal, o se inclinar para ver a sua aparência, e da mesma forma essa expressão considera atentamente, ou seja, se debruçar, se curvar para examinar algo. Tudo indica que ele colocou um paralelo, ele colocou isso em conexão, para que as pessoas pudessem se identificar da mesma forma que você vai lá naquele espelho, olhar quem você é por fora e fazer correções. Você vai se debruçar na palavra de Deus, nesse espelho, ver de fato quem você é e se corrigir, se aperfeiçoar cada vez mais, ser transformado, ser moldado por essa palavra, ser corrigido por essa palavra, e aí vai doer, e aí vai machucar, isso aí vai incomodar. E você vai dizer, nesse espelho, eu não quero voltar mais não. Vocês viram por que é que nesse espelho poucas pessoas querem ver o seu reflexo? Porque poucas pessoas querem se debruçar nesse espelho? Porque ele vai revelar quem você é por dentro. Porque ele vai revelar quem de fato você é, não aquilo que você pensa ou aquilo que você diz ser, no seu engano. Lei perfeita. A tradução aqui, irmãos, pode ser lei absoluta. Salmo 19, irmãos, o que é que diz? Se eu não me engano, versículo 7. Nós cantávamos isso. Ainda que não seja o salmo metrificado, mas lembra que a gente cantava isso? Foi o primeiro salmo que a gente aprendeu aqui na igreja. Quem é que lembra desse salmo? A lei do Senhor é perfeita. Quem lembra disso? Que maravilha! Nós cantávamos isso com alegria, cantando sobre a palavra, cantando a palavra sobre a palavra de Deus. Louvado seja Ele pelo cântico dos salmos. Edificação da igreja. A igreja cada vez mais pura, por esse resgate. Mas observe, irmãos, veja, Davi cantava isso, compôs isso inspirado por Deus. Tiago sabe bem o que está falando. Hebreus capítulo 1, ele vai falar, olha, Deus falou aos nossos pais pelos profetas de muitas maneiras. Hoje ele fala através do Filho, através do Verbo encarnado. Veja, não existe outra palavra de Deus. Deus não esqueceu de absolutamente nada. Não existe nada subsequente a essa palavra, ao cânon fechado. Anátema, qualquer outro assim diz o Senhor. Deus está me dizendo isso, Deus me revelou isso. Mentira. Mentira satânica. Isso não é um mero erro teológico. Isso não é brincadeira. Deus está mandando eu lhe dizer. Essa lei, ela é perfeita, ela é completa, ela é absoluta. Você não precisa de mais nenhuma outra coisa. É a palavra final de Deus. Até que a trombeta toque, o ressoar da trombeta, e Cristo venha nos buscar, e aí nós iremos ouvir o Senhor face a face. Mas a todos que têm essa palavra como suficiente, e que não precisa de mais, e não precisa de alguém que venha e diga aquilo que você gostaria de ouvir, porque você é doido para ver outra imagem no espelho. Então você quer que alguém venha e diga, a promessa está chegando, a vitória está chegando, e isso e aquilo outro. Nada mais é do que um reflexo daquilo que teu coração queria ouvir, mais reflexo agora sonoro. O ecoar do teu coração é doido para escutar isso. Lei da liberdade. Se Cristo de fato vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lei da liberdade. Não é lei de regrinhas. Vejam só, a lei aterrorizava os homens. Só há uma maneira de você ser salvo, meu irmão. Como? Cumprindo a lei de maneira perfeita. Como? Se você não pecar, nunca na sua vida você pode ser salvo. É a única maneira.
Observe a lei. Mas espera aí, eu já pequei e pequei muito. Espera aí. Então eu vou para o inferno. Então não há salvação para mim, então eu estou condenado. Olha o que a lei faz. E alguém vai dizer, não, há uma solução, há um caminho, há uma verdade e há uma vida. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua única solução. Ele em sua graça lhe concede uma salvação. Plena, absoluta e perfeita. Então aquela lei que nos aterrorizava, cheia de regras. Veja agora, queridos. Lei da liberdade. Sabe até onde eu tenho liberdade? Até quando eu não sirvo o pecado. Quando eu falo que nem o Salmo capítulo 2, vamos romper as algemas, vamos quebrar os grilhões, a gente não aguenta mais essa vida, vamos para a liberdade do mundo, vamos fazer aquilo que dá no nosso coração. Deixou de ser liberdade, você agora é escravo, escravo do pecado, você é escravo do mundo, você é escravo do seu coração, você faz o que o teu coração manda. Lei da liberdade, a lei perfeita. Veja, ele diz, se você persevera nessa lei, veja que maravilha, irmãos, lei da liberdade. Cristo morreu na cruz por nós, para que pudesse nos libertar. Quando Cristo morre, Ele mata a morte, de maneira que a morte não tem poder mais sobre mim. A morte não tem poder mais sobre mim. Ele venceu a morte. Ele estava morto e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Nós jamais ressuscitaríamos. Mas nós iremos ressuscitar com Ele. Veja que maravilha, veja que segurança. Veja o Evangelho, veja a boa notícia. Se você persevera nessa lei, olha o que ele diz. Não sendo ouvinte negligente, eu leio e me afasto dessa palavra. Ela revela quem eu sou e eu me afasto logo dela porque eu quero esquecer isso. Mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Mais uma vez aqui, irmãos, o Sermão do Monte. Cristo vai falar exatamente isso no Sermão do Monte. Sobre ouvir a palavra e colocar ela em prática. Exatamente, eu tinha colocado para vocês sobre o uso e muito de Tiago sobre o Sermão do Monte. Vejam só, irmãos, operoso praticante. Alguém tem uma enfermidade. Eu tenho uma enfermidade, aquilo precisa ser tratado e você só faz falar e falar e falar. Mas se você não agir, vai ter consequências terríveis por conta disso. Mas quando alguém opera, alguém está agindo. Veja, alguém está saindo da negligência, da irresponsabilidade, mas ele está em ação contínua. Parece muitas vezes que nós estamos pregando um evangelho que não é o evangelho da graça, que diz assim, olha, é tanta coisa que é exigida de nós, que parece que não é graça, mas irmãos, a graça não é tornar a sua vida uma licença para pecar, para tornar a sua vida inoperante na fé, uma ociosidade espiritual. Muito pelo contrário, desenvolvei a vossa salvação, buscai a sua salvação. O tempo todo nós vamos ouvir essa linguagem. E aqui ele está dizendo, operoso, praticante, perseverante. Você será realizado, você será bem-aventurado. Tudo o que você fizer. Irmãos, o ouvinte e o praticante. Irmão, essa palavra ela é assombrosa nos dias de Tiago e nos nossos dias. Ouvir a palavra, ir para casa, esquecer o sermão amanhã, ou talvez hoje à noite com a televisão ligada, é algo mais comum na igreja evangélica
atual. E cada vez mais terrível se encontra o quadro da igreja. Talvez na nossa igreja a gente se lembra do sermão porque é lectio contínua. Chegar para uma pessoa e perguntar no próximo domingo o que foi que o pastor pregou, se ele não prega expositivamente, enfim, e sequencial, as pessoas não vão se lembrar do sermão. Não vai se lembrar do sermão. O que dizer colocar em prática? Se ele nem lembra o que foi pregado, quanto mais viver. Irmãos, deixa eu dizer para vocês, o que Tiago está dizendo aqui é o que eu há tanto tempo já venho tentado passar para vocês, a igreja. É muitas vezes aquilo que eu gostaria de gritar com toda a força, no meu coração, toda a minha alma. É verdade, irmãos. Eu gostaria de gritar e dizer, igreja, acorda. Acorde, porque essa religiosidade de cumprir ritos e liturgia, cantar salmos e fazer orações, ficar em pé e sentar e se levantar, enfim, e sair daqui e continuar a mesma coisa. Irmãos, vejam só, são coisas básicas que eu prego e daqui de cima nós vemos. Veja, o desejo de voltar à igreja, de participar dos 2 cultos, de vir na quarta-feira, doutrina e oração, ou um bom testemunho aí fora, são coisas visíveis para todo mundo. O que eu tinha muita vontade de gritar para vocês, Tiago está dizendo agora. Ele está dizendo, seu negligente, você é negligente, você vive inventando desculpas, você está enganando a você mesmo. Suas justificativas dos porquês não, do porquê você vai continuar assim. Ele diz, não se assuste quando as coisas, do porquê as coisas estão dando errada na sua vida. Apesar de você ter livro reformado, de você fazer leituras e leituras, de você ter coleções, se você não colocar em prática, a tua religião é vã. Veja o que diz o versículo 26. Veja, depois de dizer essas coisas, Tiago diz, deixa eu exemplificar para vocês também. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, lá vai ele falar do engano de novo, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. No abrir da tua boca, é definido que a tua religiosidade não vale de nada. Veja, só quando tu abre a tua boca, tu já revela. Que incrível, irmãos. Veja, que sem saída agora para tuas justificativas. Quando tu abre a tua boca, já é nítido que não cola a tua justificativa. Aquele que não consegue dominar a tua língua. Veja, dominar a língua aqui não significa só deixar de falar, mas quando você precisava falar aquilo que é devido e você também não falou, você emudeceu e você acovardou, como Adão no Éden. Quando precisava amar a sua esposa, proteger sua esposa e servir a Deus, mas ali quebrando todos os mandamentos, lá mesmo no Éden. Terrível, irmãos. Então ele vai dizer, sua religião é vã. Não vale de absolutamente nada. Sua liturgia, domingo após domingo, não serve de absolutamente nada. Se quando tu abre a tua boca, tu não traz edificação. Então ele vai dizer, a religião pura e sem mácula. Observe, irmãos, aqui um parêntese que eu quero fazer. Ele não está falando sobre culto, tá bom? Ele está pegando aqui um princípio. Ele não está dizendo que a religião é só isso. Ah, a religião é só isso, como eu já vi diversas vezes ignorantes falando isso. Eu já vi homens perversos mesmo, que odeiam o evangelho mesmo, mas dizem, rapaz, a própria Bíblia diz que a religião é visitar viúvas e os órfãos. Essa é a verdadeira religião. Por isso que eu não tenho igreja. Isso é ignorância. Tiago não está revelando aqui a denominação, a doutrina, a religião. O que ele está querendo colocar aqui é um princípio. Ele quer dizer assim, olha,
Estamos falando sobre ação. Então, aquela tua liturgia apenas, quando você não vive em prática o que é ser crente, não vale de nada. Então ele está dizendo, olha, se um cristão, ele deve ouvir a palavra de Deus, ele deve ser transformado, ele deve agir, ele não age, ele não se preocupa com o seu próximo, não vale de absolutamente nada. Ele não tem ação nenhuma. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Você se preocupa com o seu irmão, você ama seu próximo como a si mesmo. As viúvas e os órfãos eram os mais prejudicados naquela época, até hoje mesmo, né? Os desamparados. Eu não tenho ninguém, não tenho mais pai, não tenho mais mãe, não tenho mais marido. Aquelas pessoas desamparadas. Vamos mostrar que nós somos crentes amparando essas pessoas. Ele quer dizer, irmão, se você não coloca em prática aquilo que você vive, e ele exemplifica aqui com esse princípio, isso é religião pura, sem mácula. Certamente ele está fazendo essa associação de pura e sem mácula, aquilo que nós vemos em Efésios capítulo 5, de como nós devemos ser apresentados a Cristo, a noiva, sem mancha, sem ruga, pura. Tanto é, irmãos, que não vai ficar só nisso. Olha o que ele vai dizer, além de visitar órfãos e viúvas em suas tribulações. E a si mesmo guardasse incontaminado do mundo. Aquele homem perverso, ou aqueles homens que dizem isso, eu não preciso de igreja nenhuma, porque a Bíblia diz que a religião perfeita é essa, ele só não se apega a esse restante aqui. Guardasse incontaminado do mundo, porque ele é completamente imerso no mundo, em suas contaminações, em suas impurezas, na iniquidade, nas transgressões, na nojeira do pecado mesmo. Veja, o colocar em prática e você dizer não ao mundo. Irmãos, tudo indica que refrear a sua língua, veja isso que ele colocou aqui agora, refrear a sua língua, visitar órfãos e viúvas, se preocupar com o seu próximo, e sobre si guardar incontaminado do mundo, nos próximos 4 capítulos é o que nós vamos ver. Daqui para frente, nos próximos 4 capítulos, nós vamos ver sobre essas coisas. É como se ele estivesse fazendo uma prédica, como se ele estivesse fazendo um anúncio daquilo que ele vai tratar especificamente. Por isso que ele não quer definir aqui o que é um culto e o que é uma igreja. Ele vai dizer em Tiago lá no capítulo 4, no versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E ele vai dizer no versículo 5 que o Espírito tem ciúme de nós. Guardasse incontaminado do mundo. Irmãos, eu recebi uma ligação de um irmão lá do Japão, dizendo assim: pastor, eu queria pedir que o senhor orasse por nós. Eu queria pedir que você colocasse sua família para orar por nós, nos cultos domésticos. Eu queria pedir que a igreja orasse por nós. Eu esqueci de orar hoje pela manhã. E ele está assistindo esses vídeos, eu quero que ele me perdoe. Veja, a preocupação deles com o coronavírus. As escolas no Japão já pararam. Lançaram um fake news lá, de que material de higiene acabou-se no Japão. E como o Japão já sofreu muito com isso, com as guerras, a escassez de comida, de tudo, qualquer fake news que acontece, a prateleira do supermercado desaparece de comida. Na minha ida para lá tinha o Taifu, que é o furacão que estava para chegar lá perto. Passou lá perto, inclusive, da gente. Eu vi isso. A prateleira do supermercado tudo vazia. O pessoal vai e pega comida e estoca. O pessoal invade mesmo. Ele disse: pastor, as pessoas invadiram os estabelecimentos para pegar material de limpeza, as máscaras. E ele disse: eu estou muito preocupado porque
eu não estou nem olhando, eu sei que tinha bem pouquinho máscara aqui em casa. E o meu filho e a minha esposa estão lá pegando, e eu também. E eu acho que Deus está multiplicando, porque não está acabando. Eu digo, meu Deus, como é que ainda tem máscara? Que eles estão saindo, né, usando essas máscaras e tal. E eles estão pensando em abandonar o sonho dele, a vida deles lá e voltar para aqui para o Brasil, passar uma quarentena, né, antes de que pise em solo brasileiro. Com medo desse vírus. Com medo da contaminação desse vírus. Eu sei que em outros países está acontecendo isso, mas no Japão está em pânico. E ele está preocupado com a esposa dele que está desesperada. Pastor, ore por nós. Ore por nós. Pede para Castelo Forte. Eu sei que a Castelo Forte ora. Pede para Castelo Forte orar pela gente, para que acalme o nosso coração, que Deus nos livre do mal. Até então achei que era uma ligação normal dele, mas depois que eu desliguei, eu senti a angústia, a preocupação. Eles estão assustados com isso. Contaminação desse vírus mortal. Sabe o que eles fazem? Eles evitam o contato com outras pessoas. Eles evitam lugares públicos, aglomeração de pessoas. Por que você está usando esse exemplo, pastor? Veja, por causa da contaminação do vírus, e o pecado é um vírus mortal, não é porque, diferente muito do medo, do pavor, da contaminação desse vírus, nós nos arriscamos voluntariamente a andar perto desse mundo. Nós nos arriscamos a andar sempre na beira dos abismos. Voluntariamente eu invento desculpas para participar desse mundo, para ser aceito, para se parecer mais com esse mundo. Nem parece que eu sou um peregrino, nem parece que eu sou um forasteiro. Eu quero me identificar com esse mundo porque eu sou daqui, porque eu vou morrer aqui, porque eu vou ficar aqui para sempre. Essa é a verdadeira religião. Depois de ter falado sobre as ações de se cuidar, de cuidar do próximo, de amar o próximo a si mesmo, falam sobre você agora. Guardar-se incontaminado do mundo. Ah, pastor, eu gosto tanto de dar essas voltinhas, de dar esses rasantes bem próximo. Eu estabeleço limites no mundo. E é tão ridículo para um crente. Deixa eu dizer para vocês, é tão ridículo para um crente você paquerar tanto esse mundo, que você estabelece uma linha divisória, e você diz assim, eu vou por aqui, eu vou pisar naquela marquinha vermelha, porque eu posso ir até aqui, então eu vou até aqui, para me parecer com esse mundo. Isso é tão nojento para o povo de Deus, irmãos. Participar, se olhar no espelho e dizer como eu sou parecido, eu não sou radical, eu não sou esquisito, ainda bem. Guardar-se incontaminado do mundo. Essa é a religião pura e sem mácula. Queridos irmãos, tendo a palavra do Senhor dito essas coisas aos nossos corações, o que de fato nós temos visto no espelho quando nos debruçamos sobre a palavra de Deus? Quando você ouve agora, talvez não o que você gostaria de ouvir, mas um espelho foi colocado na tua frente mostrando quem de fato você é. Um pouco da tua aparência. Eu sei que o seu desejo vai ser sair e esquecer rapidamente. Se você voltar domingo para cá, esse espelho vai ser colocado na sua frente de novo. Domingo de manhã, domingo à noite, na escola bíblica dominical e na quarta-feira. Mas veja, deixando claro de que você pode ter uma nova imagem. De que você pode ter ainda nessa vida uma imagem pura. Não porque você vai se tornar uma pessoa perfeita aqui, sem defeito, sem pecado nenhum. Mas porque ao olhar para esse espelho você pode ver Cristo. Você pode dizer, aleluia, eu não estou vendo mais aquele monstro que de fato eu sou. Mas foi gerado em mim uma nova imagem. Eu fui reconstruído. Nós fomos criados à imagem de Deus e nós desfiguramos essa imagem. Criados à imagem de Deus. Não é mais isso que reflete o espelho. Esse espelho diz que essa imagem foi distorcida. De que eu agora pareço um monstro, um vil pecador. Mas por causa do sacrifício de Cristo, por causa dessa lei perfeita, a lei da liberdade,
da morte e ressurreição de Cristo, que Ele nos proporciona uma nova imagem nele. Nós fomos então recriados nele. Eu te pergunto, agora então outra coisa, o que é que você quer ver a partir de hoje no espelho? Eu queria te deixar com essa pergunta. Eu queria que você voltasse para casa e pensasse nisso durante a semana toda. Dissesse assim, eu vou voltar a olhar aquele espelho. Ou então amanhã pela manhã eu quero ver o espelho e eu vou abrir essa palavra. Eu vou abrir essa lei perfeita. Rapidamente eu vou voltar e de fato eu vou ver o que é que eu sou mesmo. Que assim possa ser, queridos. Esse conceder de Deus, o espelho real e a imagem refletida de Cristo em nós. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe.